bom dia. Sou Everton Lopes Batista, eu sou repórter da Folha de São Paulo e eu quero agradecer a presença de todos no segundo seminário Inovação no Brasil. Hoje nós vamos discutir aqui caminhos para a modernização da indústria, melhoria da conectividade e outros temas que são caros ao desenvolvimento do país. Para fazer a nossa abertura, eu quero chamar o professor de Colômbia, da Universidade de Colômbia, ele também é diretor do Brick Lab e ele é colunista da Folha. Vou chamar o Marcos Troijo. Muito bom dia. Queria saudar a todos, na figura do senhor ministro Marco Jorge. É uma grande satisfação participar desse seminário sobre inovação no Brasil, promovido pela Folha. Obrigado à Embratel, à Energisa e à Braskem também pelo patrocínio. Meus amigos, se um disco voador pousasse aqui em frente ao Museu da Imagem e do Som, e dele saísse um visitante de um outro planeta, que caminharia até esse auditório, e nos perguntasse quais são as duas coisas mais importantes acontecendo no mundo neste momento, provavelmente a gente responderia que, é esse fenômeno de desglobalização, de guerra comercial, de renascimento dos nacionalismos, e 2, o fato de que nós estamos vivendo os momentos iniciais de uma nova fase, de um novo ecossistema, de uma nova época na nossa experiência humana, que tem recebido diferentes nomes. Na Alemanha, por exemplo, eles chamam isso de Indústria 4.0. O Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico de Davos, dá nome a esse novo período de Quarta Revolução Industrial. Outros vão chamar de economia da inovação, inovação 4.0, economia criativa e assim por diante. Mas o fato é que essa nova fase na qual nós estamos entrando vai mudar não apenas a maneira pela qual nós perseguimos o objetivo perene da inovação, mas vai mudar a nós próprios. É um novo ecossistema que revoluciona não apenas empresas, indivíduos e países, mas também a nossa própria, por vezes, constituição biológica. Para não mencionar o fato de que, nesse momento que nós estamos num período de transição no nosso país, né, nós provavelmente estamos deixando um determinado modelo de economia política para um outro, de maior vertebração com a economia global, essa temática da inovação vai vir cada vez mais para o centro do palco. Mas o fato é o seguinte, que inovação ao longo do tempo, e dependendo desse ambiente que a envolve, ela muda. Por exemplo, se eu convidasse os senhores e as senhoras para embarcarem comigo numa máquina do tempo, e nós voltássemos, digamos, até 1988, né, nós provavelmente diríamos que a maneira paradigmática com a qual se buscava inovação naquele período era um pouco o reflexo de um processo de auto-inovação, de reinvenção de uma das principais ícones do mundo da alta tecnologia, que era uma empresa chamada IBM. Né? Aliás, todos aqui sabem, né, que originalmente essas 3 letras da IBM significam International Business Machines. Por quê? Porque a IBM fazia coisas físicas, não é isso? Ela fazia coisas tangíveis, fazia equipamentos de hardware, foi uma das primeiras empresas do mundo a constituir aqueles gigantescos computadores do tipo mainframe, que tinham mais ou menos o tamanho desse auditório e precisavam de sistemas de refrigeração tão grandes quanto o próprio computador. Né? E, de repente, percebendo essas tendências de que a computação ia sair do hardware, ia cada vez mais para o software, a IBM, num certo sentido, se desmaterializa, não apenas na inovação voltada ao produto em si, mas também na sua forma de administração. Ela deixa aquele caráter piramidal e passa cada vez mais a funcionar de acordo com pequenas unidades de negócio, com seus próprios orçamentos, com suas próprias metas de inovação, né? E ela faz, portanto, essa transição entre o universo
dos bens tangíveis para o universo dos intangíveis. É muito curioso perceber que outras empresas que atuavam nesse setor não fizeram tal transição. Lembro-se, por exemplo, de uma empresa chamada Olivetti, ou seja, ela não promoveu aquilo que talvez fosse o mantra da inovação de 25, 30 anos atrás, que era a chamada reinvenção corporativa. Inovar, há cerca de 3 décadas, era, sobretudo, reinventar-se corporativamente. Sobretudo porque se supunha de que apenas os gigantescos orçamentos corporativos orientados à produção de pesquisa e desenvolvimento, né, dos grandes dinossauros empresariais, conseguiriam levar a efeito esse tipo de inovação. Portanto, inovação era reinventar-se por dentro. Se nós vamos agora passar rapidamente a esse universo das .coms, a revolução dos mecanismos de busca, não é, daquela febre que nós vamos viver nos anos 90, nós vamos perceber também que inovação mudou as suas principais feições. Ela deixou de ser, né, a chasse gardée, a tarefa precípua das grandes empresas, e ela passou a operar de acordo com uma lógica que a gente poderia chamar de lógica da garagem. Não é isso? Aquela ideia de que se alguns jovens, não importa a idade que eles tenham, tivessem umas boas ideias, municiados por uma boa combinação de algoritmos, acessando os bancos de investimento ou fundos de startup capital privilegiados, num ambiente que favorecesse essa conjunção entre estoque de capital, estoque de conhecimento e estoque de empreendedorismo, nós produziríamos empresas transnacionais num espaço de 6 meses. E essa foi muito a experiência que nós tivemos a partir do Vale do Silício e, claro, dessas grandes marcas de tecnologia que todos nós conhecemos, né? Ou seja, a gente transitou rapidamente de um mundo em que inovação era reinvenção corporativa para um mundo que a gente poderia chamar de inovação por meio do princípio de startup, de uma filosofia de startup. Nos anos 80, startup era uma expressão que simplesmente não existia, com exceção, claro, de uma música, de um álbum dos Rolling Stones, em 1981, que era assim, If You Start Me Up, mas fora isso, no sentido de empresa, de base tecnológica, que acessa fundos de investimento do tipo anjo, etc., não existia. Ela passou a ser o caso paradigmático, e é muito curioso perceber como essa filosofia acabou transpirando mesmo para empresas fora do setor das TIs e de estrutura hierárquica ortodoxa, né? Eu não sei se vocês têm visitado algumas dessas empresas. Por exemplo, outro dia eu fui numa grande, vou dar um nome aqui, fui a Gerdau, e eu fiquei impressionado com a própria disposição espacial dos escritórios. Fica muito mais parecida com aqueles espaços lúdicos do Google, da Apple, da Amazon, etc., do que uma empresa que tradicionalmente trabalha no setor de siderurgia. Ou seja, é como se a mentalidade de inovação, por meio desse princípio de startup, tivesse se infiltrado em diversos outros setores da economia. Bom, e agora, nesse mundo que nós estamos entrando, de quarta revolução industrial, qual é a principal filosofia, qual é o principal modo pela qual a inovação vai se dar? É uma volta à reinvenção corporativa? É a continuação expandida desse princípio de startup? Qual é a modalidade de inovação que vem por aí? E aí talvez seja importante a gente colocar a inovação, a célula da inovação, sob um microscópio nuclear e tentar quebrar a composição do DNA da inovação. E eu vou sugerir aos senhores que leiam o ainda atualíssimo trabalho de um professor de Harvard, né, o Amartya Sen, que em 2001, quando ele tornou-se o guru do relatório das Nações Unidas sobre o desenvolvimento, ele cria um índice chamado TAI, Technology Achievement Index, índice de sucesso, de êxito tecnológico. Ele basicamente vai dizer que a inovação é algo que acontece quando você promove uma interação positiva entre 4 estoques. 4 estoques. Quebrou lá a molécula da inovação. Deixa eu ver o que é inovação, o que está aqui como composição nuclear, celular da inovação. Tem 4 estoques. Tem um estoque de capital, claro.
tem um estoque de conhecimento, não há dúvida alguma, tem um estoque de empreendedorismo e, quarto, tem um estoque de cultura. Não é cultura do sentido da acumulação de saberes, é cultura no sentido de a maneira pela qual os 3 primeiros itens dessa composição nuclear se interrelacionam de modo a produzir inovação. Tá certo? Ou seja, é um ambiente que favorece a acumulação de capital, favorece a acumulação de conhecimento, favorece a acumulação de empreendedorismo. E, por vezes, esses ambientes têm até uma delimitação geográfica, física. Vejam o caso do Vale do Silício e como essa experiência é reciprocada, não é isso? Replicada em diferentes partes do mundo. Na China, em Israel, em Skókovo, na Rússia, e tantos outros experimentos. Ora, se isso é verdade, como é que esses 4 elementos vão se combinar no âmbito da 4ª Revolução Industrial? A primeira observação nesse sentido é o seguinte: ao contrário do que pode parecer, apenas o conhecimento, apenas a acumulação de saberes, quando inseridos numa equação em que os outros elementos estão ausentes ou são insuficientes, não gerará um país de grande inovação. Nós temos alguns casos muito visíveis, né? Por exemplo, no começo dos anos 70, a União Soviética tinha 1 em cada 4 cientistas no mundo. Era a maior população de cientistas do planeta. Aliás, um dos resquícios dessa realidade é o fato de que, até hoje, a Rússia é o país que tem o maior número de pessoas como percentual da sua população com um curso superior completo. E esse conhecimento, essa ciência voltada, por exemplo, à corrida militar espacial, gerou façanhas incríveis, como, por exemplo, um foguete que levou uma cadelinha ao espaço sideral, ou o primeiro cosmonauta na história. Mas esse mesmo país que fazia inovações, que fazia descobertas científicas ou realizações tecnológicas tão impressionantes, não era capaz de fazer um fogão que esquentasse a comida, uma bicicleta que rodasse ou um relógio despertador que tocasse na hora. Então, mais uma vez, o tema do conhecimento precisa estar muito bem associado ao tema do empreendedorismo para inovar. E agora, como nós estamos nesse novo, enfim, estamos entrando numa nova fase, o que talvez seja, quais são talvez as balizas para os inovadores daqui para diante? Vocês sabem que na economia global, por vezes, a gente utiliza um momento em que um fator é determinante sobre os outros com o nome de era, né? Por exemplo, a gente fala o ciclo. A gente fala do ciclo do café, o ciclo do aço, o ciclo da cana-de-açúcar, né? Agora, provavelmente, nós teríamos falado do ciclo dos microprocessadores. Nós estamos entrando numa nova fase da corrida global por inovação, amigos, que talvez receba o nome de um novo ciclo do talento. Talento. Nós estamos entrando numa fase em que talento será o principal diferenciador, o principal marco de divisão de águas do que é fazer inovação. Mas, ao contrário de fases anteriores da história, talento aqui não vai significar para o indivíduo potencializar a inovação por meio apenas do desenvolvimento das suas vocações. Talento no âmbito empresarial, para fins de inovação, não significará apenas o aprofundamento, a verticalidade naqueles setores em que a empresa já produz um nicho importante, já tem aquilo que, nos livros de administração de empresas, a gente chama de core business. E, do ponto de vista dos países, né, essa nova fase da disputa global por talento vai marcar, talvez, o fim daquilo que nós chamávamos de vantagens comparativas. Essa ideia de que, por conta de determinadas vocações, você deve se dedicar mais ao agronegócio ou à oferta de estoques de mão de obra baratas, é um novo mundo que vem por aí, né? Nessa nova era do talento, né, a inovação tem que ser compreendida como a capacidade de você responder a seguinte pergunta: que mais você pode fazer, em que mais você pode inovar, para além dos setores, além daqueles em que você já é bom. E aqui é importante entender, para essa nova fase da inovação,
que significa talento do ponto de vista etimológico, da origem da palavra. Talento significa uma inclinação, uma tendência. Isso quer dizer o seguinte, que no âmbito da quarta revolução industrial, os profissionais inovadores serão aqueles engenheiros que conseguem ler contrato, são aqueles advogados que conseguem fazer contas de adicionar e subtrair, são os poetas que entendem de métodos quantitativos, são os filósofos que gostam das ciências exatas, ou seja, é aquilo que um grande professor brasileiro, o Eugênio Mussac, chama de metacompetência. Essa capacidade metacompetente é o que vai caracterizar a inovação do indivíduo no âmbito dessa quarta revolução industrial. Do ponto de vista corporativo, nós vamos também experimentar esse fenômeno de multilateralidade, de horizontalidade das empresas realmente inovadoras. E talvez uma empresa cuja trajetória possa representar um pouco isso que eu venho querer dizer é a própria ideia da trajetória da Samsung. Né? Todo mundo aqui conhece Samsung. Né? Vocês sabem o que quer dizer Samsung em coreano? 3 estrelas. Porque originalmente as vocações da empresa, os seus nichos, os seus core businesses eram 3. A Samsung nasce como uma empresa que faz a produção de frutas secas, de frutos do mar, porque a costa coreana é uma costa muito piscosa, mas o que realmente segurou o caixa da empresa e permitiu que ela mantivesse algum nível de liquidez, sobretudo naqueles anos que sucederam à Guerra Peninsular na Coreia, foi a exportação de perucas. Ou seja, durante muito tempo, a Samsung foi a grande ofertadora de perucas, por exemplo, para o mercado americano, mediante a cadeia Macy's. Aliás, até hoje você tem na Macy's perucas Samsung. Um estoque de capital por meio desses setores mais tradicionais, direcionados à atividade inovadora, mudando o DNA daquela empresa original, é o que vai fazer o tom da inovação na quarta revolução industrial. E eu acho que isso, amigos, tem uma lição muito grande pela qual a gente desenha a nossa estratégia nacional. Afinal de contas, nós estamos falando de um seminário chamado Inovação no Brasil. Né? Aquela ideia, né, de que apenas porque o Brasil tem uma série de vantagens comparativas ricardianas no setor do agronegócio, na produção de bens agrícolas e de commodities minerais, não é nenhuma garantia de que, ao longo prazo, a gente vai continuar a poder extrair os excedentes necessários para financiar a nossa sociedade. Nós vamos ter que fazer alguma outra coisa diferente. E eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo, enfim, que eu gosto muito, né? Mas eu vou muito à China, né? Foi mencionado aqui que eu dirijo um centro sobre Brasil, Rússia e de China. E no ano passado eu fiquei impressionado como cada vez mais na China, em supermercados, em restaurantes, você encontra oferta de peixes de rio brasileiros, ministro. Às vezes com o nome tilápia, às vezes com o nome Saint-Pierre, às vezes com outros nomes, como, por exemplo, Pacu, P-A-C-U, na China. Bom, e eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, que coisa extraordinária, né? O Brasil, que tem a maior bacia hidrográfica do mundo, tem uma vocação natural para a produção de peixes de rio, está inundando a China com os seus pescados. Mas aí eu voltei ao Brasil, fui falar numa feira agrícola no interior do estado de Mato Grosso, mais especificamente na cidade de Sorriso, uma cidade bastante próspera, que não tem aeroporto. Nós descemos em Sinop e aí os organizadores do evento mandaram um carro para buscar a gente. E aí, no carro, junto comigo, veio o palestrante logo em seguida, que era um sujeito que se identificou como presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Peixe de Rio. Aí eu falei, olha, parabéns pelo trabalho extraordinário. Estou voltando da China e fiquei impressionadíssimo com a presença, não é, dos peixes de rio brasileiros no mercado chinês. E aí eu tive uma sequência de humilhações. Né? Ele me disse o seguinte, olha, na realidade não é bem assim. Há 25 anos, um grupo de pesquisadores chineses, né, por meio de convênios de cooperação voltados à ciência, tecnologia e inovação, veio ao Brasil e retirou alevinos, né, de praticamente todas as espécies de rio brasileiros. E lá na China, onde o incentivo, ao contrário do que possa parecer, ao empreendedorismo desse setor é muito grande, sobretudo porque não existem amarras, algum planejamento estratégico, regras ambientais razoavelmente maleáveis,
a China crescentemente passou a produzir peixes de rio brasileiros locais. Até o seguinte momento, né? Hoje, a China é o maior produtor mundial de peixes de rio brasileiros. E o curioso é que essa atividade, que já é inovadora do ponto de vista da mudança do talento, ou seja, da sua adaptabilidade, ela também se orienta crescentemente à agregação de valor. Por exemplo, ele estava me contando que ele voltava de uma feira na Noruega, e se tem um lugar no mundo onde se entende de peixe é na Noruega, onde os chineses estavam lançando um novo produto, ministro, chamado Red Pacu. Era um pacu, tá certo? Laminado, resfriado, defumado e tingido de vermelho alaranjado para poder competir nos mercados internacionais com o salmão. Então, vejam, inovação nesse mundo que a gente está vivendo agora é uma capacidade de adaptação, não necessariamente voltada a muitas das vantagens comparativas que nós temos inicialmente. Nesse jogo, desses 4 estoques, a gente tem que enxergar o brasileiro como muito criativo, muito empreendedor. A nossa produção científica, per se, ela não é irrelevante. No entanto, a gente tem uma grave dificuldade de liberar recursos. Eu não estou falando aqui recursos governamentais. Estou falando recursos para estarem à disposição da sociedade para ela própria poder empreender. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma carga tributária não de 38%, mas de 25%, 23%, que é mais ou menos a média dos países emergentes, o lote de recursos disponíveis à sociedade para empreender seria bastante maior. De modo que as tais das reformas estruturais são também uma pré-condição importantíssima para que, no âmbito da inovação, o Brasil possa potencializar completamente muitas dessas características que ele tem de forma tão positiva. Obrigado, pessoal.